Mas afinal de contas, né, quando que essa arroba vai subir? Vai ser 2024, vai ser 2025, vai ser 2026? Essa é a resposta que todo mundo está buscando. Mas e aí, Diego, o que, que vai virar preço de boi? Quando que esse negócio vai subir? Todo mundo fica falando de ciclo pecuário, umas pessoas falam que é 2025, outras pessoas falam que é 2026. Agora já tem outros que já estão deixando, né, um espaço aí para margens de erro, porque muitos deles erraram e feio aí nas últimas previsões, nos palpites, né, que algumas pessoas arriscam a falar. Então, eu vou te mostrar nesse vídeo o que é que você precisa de fazer, como que você faz para poder se adequar, como que você vai se precaver e se proteger dessas oscilações, desse mercado doido que a gente tem visto aí nos últimos anos. Então, meu nome é Diego Arruda, sou criador do canal da Nova Pecuária. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar que você precisa de fazer ou o que colocar para você mais uma possibilidade, né, mais uma alternativa para você se adequar a esse momento que a gente está vivendo aí na pecuária. Mas antes da gente começar a proposta principal desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Eu te peço isso porque é muito importante para o meu trabalho e ajuda com que a gente continue aqui produzindo novos conteúdos para vocês. Então, vamos lá. Por que a gente está vendo, né, esse mercado do jeito que está? Preço de arroba, a gente está falando aí que ele vem caindo, né, vem entrando em queda livre aí nos últimos meses, nos últimos anos. Eu vi algumas pessoas arriscando, né, assim, não arriscando, mas falando com muita convicção, incentivando produtores a segurar os seus animais, porque não tem boi, com a justificativa, né, com alguns argumentos de que não tem boi, de não tem pasto, então as pessoas vão que tem pasto na verdade e que não vai ter boi no mercado, que o preço vai subir, que o milho caiu de preço. Então, pessoal, tudo isso que a gente vê as pessoas falando não passam de meras suposições. E eu não arriscaria de forma alguma ser inconsequente, de minha parte, incentivar com que as pessoas, alguns produtores, que algumas fazendas, principalmente as que eu atendo, né, óbvio, que eu estou diretamente ligado, que essas pessoas simplesmente que elas segurem um animal que já está pronto, baseado em coisas que não estão sobre a ação da fazenda. A ação da fazenda, o que isso quer dizer? É a mesma coisa, né, de você falar, por exemplo, eu lembro quando eu cheguei em Goiás em 2007, que eu, nos postos mais baratos saindo de Goiânia, sentido Nova Crixás, eu estava num palio daquele sapão. Eu passando depois ali da escolinha de aviação, e eu vi, antes da verdade, eu vi uma placa, etanol, 1,07 reais o litro. E aí eu te pergunto, você vai conseguir pagar 1,07, né? Se a gente for pensar pela tendência, é uma coisa que a gente impossível praticamente da gente voltar a esses patamares de preço, tá? Então, o que eu posso fazer? O que está sobre minha ação? O que está sobre minha autoridade e a minha responsabilidade, né? O que eu consigo agir diretamente? É na autonomia do carro. De manhã cedo eu vou andar com o vidro aberto, vou desligar o ar-condicionado, vou andar numa velocidade abaixo de 120 km por hora, eu vou sair mais cedo, eu vou fazer qualquer coisa, mas aonde que eu consigo mexer? Eu consigo mexer na autonomia do meu carro. Eu não vou conseguir falar qual que é o preço que eu quero pagar pelo combustível. E dificilmente, impossivelmente, você vai conseguir falar, eu quero vender a minha arroba por 300 reais, sendo que ela está 200, você vai ficar ali com aquele produto seu por resto da vida, você não vai conseguir realizar o seu negócio. Entende? Então, o que eu vejo, né? As pessoas falam, pô, mas o ciclo pecuário vai voltar, né? A gente está na baixa, vai subir? Sim, a gente está na baixa. Mas ninguém sabe, na verdade, quando que isso vai
retomar os patamares aí de 250, de 300, ou seja lá o valor que for. Depois dessas previsões, depois desses palpites que a gente viu algumas pessoas, né, arriscando aí a falar, a arroba já caiu mais de R$ 60. Então, esse cara perdeu dinheiro. Pega um boi de 20 arrobas e multiplica por R$ 60. É o tamanho, e multiplica pelo número de animais que deixou de vender. É o tamanho do dinheiro que você literalmente deixou de ganhar. Por quê? Porque você simplesmente foi pela cabeça de uma pessoa que às vezes é um palpiteiro. Pessoa que às vezes não vive a operação, às vezes a pessoa que não conhece a sua realidade, não conhece seu caixa, não conhece a sua região. Então o objetivo desse vídeo não é mostrar para vocês, falar assim, gente, abrir aqui uma bola de cristal e falar assim, ó, que vai acontecer isso, ou então aqui espalhar cartas em cima dessa mesa e falar, pô, é isso aqui que vai acontecer no dia tal, você vai vender a tal, vai te sobrar tanto dinheiro. Isso não existe. Nós vendemos commodities. E aí, o que que é, né? Qual que é o orientador que a gente sempre tenta trazer de norte para a gente? Existe, não, ninguém quer falar que o ciclo da pecuária que ele não existe. O ciclo da pecuária, ele existe, só que ele não tem todo esse efeito, né, que as pessoas trazem. Isso virou nada mais do que uma muleta. E aí algumas pessoas aproveitam essa narrativa para quê? Para poder se promoverem, para poderem se beneficiar disso. É errado? Não, ninguém quer condenar absolutamente nada. Mas o que a gente precisa? A gente precisa de trazer o negócio para nossa realidade. E qual que é a nossa realidade? A nossa realidade é a operação. O que eu consigo trabalhar, o que eu consigo movimentar baseado em as minhas ações, né? Baseado naquilo que está sobre os meus cuidados. Isso aqui é um gráfico, tá? A fonte desse gráfico aqui é o CPEA. Então vocês podem entrar lá no site do CPEA, vocês podem digitar que vocês vão ter acesso a esses mesmos dados que eu estou tendo. Você quer também levantar o histórico de preço de dólar, você quer levantar o histórico do preço do salário mínimo aí dos últimos 20 anos, que é o que a gente fez. Essa linha laranjada que vocês estão vendo aqui na minha tela é a relação salário mínimo, tá? É a relação salário mínimo para quilos de carne, ok? Então, quando a gente fala aqui relação salário mínimo e carne, ou seja, quantos quilos de carne que um salário mínimo compra ao longo dos últimos 22, 23 anos. E vocês podem ver, né, vocês podem observar que quando eu traço, né, uma linha para poder falar assim, peraí, quando que esse negócio chegou no fundo do poço? Quando que nós tivemos, como foi a última vez que nós tivemos a pior relação de troca? Pior relação de troca em que sentido? Quantos quilos de carne que um salário mínimo compra? Olha aqui, a gente for pegar isso lá, no ano 2000, no ano de 2002. Então nós tivemos aí estamos, né, numa das piores relações de troca. O que isso quer dizer? Não quer dizer, por exemplo, só que o ciclo pecuário que tem muita vaca matando, sim, tem uma oferta maior de carne? Sim, a gente tem uma oferta maior de carne, mas o poder aquisitivo, né, as pessoas que têm o consumidor, que na verdade que é a ponta que dá vazão para tudo isso, não tem condições de comprar carne do jeito que ele teve, por exemplo, aqui nesses outros anos, onde a gente atingiu aqui o pico, né, da relação de troca. Então, se for parar para poder analisar friamente, qual que é o que manda, né? O que faz com que todo o restante da cadeia ande? É o quê? É consumo, é o poder aquisitivo do consumidor. Se o consumidor não tem dinheiro para poder comprar, se essa relação de troca está ruim, o que acontece? A marcha, né, o restante da cadeia, tudo que está para trás, as marchas vão encavalar. Então, se a gente for pensar que nós estamos na pior
relação de troca aí dos últimos 20 anos, isso ainda relacionado com o quê? Com uma alta oferta, né, de animais, uma alta oferta de carne, e isso ainda se agrava ainda mais. E a gente está com uma indecisão, né? A gente está vendo o país sendo com um endividamento grande do país, a gente não sabe o que vai vir pela frente. Então, o que é primordial que a gente tenha daqui para frente? Se você for pensar, não só daqui para frente, isso é um conceito que a gente traz ele desde 16 anos para cá. Qual que é, né, o seu nível de exposição ao risco? É importante você intensificar, é importante você produzir bem, é importante você adotar, né, pacotes de tecnologia, adotar técnicas mais modernas. Sim, isso é extremamente fundamental para a sobrevivência do negócio. Mas o que a gente tem que ter muito claro na cabeça? Primeira coisa, eu estou fazendo, né, o mínimo. O que é o mínimo? É arroz com feijão bem feito, é atender aqueles pré-requisitos mínimos lá que a gente falou de margem, desempenho. Você precisa correlacionar isso. E partindo de outra premissa, que é a principal que a gente está trazendo agora no conceito da nova pecuária. O que é? Fazenda, ela é igual uma empresa. Uma empresa, ela administra o quê? Margem. Vocês podem observar que todas as pessoas que estão no cargo de liderança de uma fazenda, né, eles estão sempre olhando para quê? Para margem. Então é isso que importa em qualquer negócio, porque o que mantém o negócio saudável é o que ele dá de quê? De margem, de lucro. Então se o negócio não dá lucro, o que acontece? Ele quebra. Se uma fazenda não sobra dinheiro, se uma fazenda não dá lucro, ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar, ela vai começar um processo de degradação, um processo de depreciação, você vai ter que começar o quê? Desfazer do seu estoque para poder pagar a conta, porque a primeira coisa que acontece é você gastar o que você tem no caixa. Gastei o que eu tenho no caixa, que é o dinheiro, né, ou é o circulante, depois você entra onde? Você entra no seu estoque. Depois que você entrar, se liquidar seu estoque, você começa a abrir mão de parte do patrimônio até que tudo isso seja liquidado. Então, esse é o ciclo, né? Esse é o caminho da ruína que uma fazenda começa a trilhar a partir do momento que ela não entende que ela realmente precisa ser tratada como uma empresa. Tratar uma fazenda como uma empresa significa o quê? Gerenciar margem. Para poder gerenciar margem, você precisa de quê? Planejamento. Para poder você fazer um planejamento, você precisa, depois de executar esse planejamento, você precisa de olhar para esse planejamento, como que ele está andando, como que ele está caminhando até o resultado que você traçou de meta para o final do ano. Ah, mas Diego, isso é muito maçante. É sim, mas é o que resolve. Então, se você, por exemplo, né, tá aí sofrendo com o preço de arroba, tá sentado na cadeira esperando 2024, 2025, 2026, você pode esperar até às vezes 2030, 2040, 2050. Aí já é uma opção, né, uma escolha de cada um. E aí, quem não tem estratégia vai fazer parte da estratégia do mercado. Quem não busca aquilo que quer, vai ter que se contentar com aquilo que é dado. Então, essa que é a realidade. Mas sempre que você estiver muito próximo, né, custo de produção pelo valor de venda, mais exposto você vai estar ao risco, menos espaço você tem para manobrar. Então é importante que você conheça qual que é a distância que você está do seu custo para produzir para o valor de venda. Isso é o que? Conceito de margem. Então aquilo que é diferença do valor de venda para o valor de produzir é a sua margem. Quanto maior for a sua margem, menos exposto você está ao risco. O que eu quero dizer com isso? Suponhamos que você está produzindo uma arroba a R$190 e o valor de venda dessa arroba é 200. Ou seja, qualquer queda que der, né, qualquer oscilação para baixo que der no valor dessa arroba, o que vai acontecer? Provavelmente você vai cair para trás aí do muro. Provavelmente você vai entrar no prejuízo. Então, é isso que você precisa de correr. Você precisa de entender o seguinte, espera aí.
A minha margem, né, tá achatando, tá achatando, tá achatando, não tem tendência de melhora, não vejo isso. O que você vai fazer? Você vai realizar um negócio mais rápido possível. Porque quanto mais você demorar, que é o que a gente viu aí alguns meses atrás, né, alguns anos atrás, que isso foi incentivado por algumas pessoas. Pô, peraí, espera. Mas aí quando as pessoas me falavam, né, Diego, e aí, eu espero ou não? Primeira pergunta que eu fazia, qual que é a distância que você está, né, do valor de venda para o seu custo de produzir? E aí algumas pessoas começaram a fazer o quê? Bater umas contas, assim, fictícias, né, umas contas muito loucas. Ah, pasto, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu quero ver o seu negócio. Quero ver o seu. Não é que o valor de mercado de um pasto está pagando, não é o que o fulano, né, o seu vizinho de cerca está fazendo. Eu quero entender o seguinte, qual que é o seu negócio? Qual que é a distância que você está do valor de venda para o custo de produção? Quanto mais descolado você tiver, quanto mais descolado você estiver, menos exposição ao risco. Quanto mais colado você tiver, mais exposto ao risco você vai estar. E só tem uma coisa, só tem uma forma da gente ter isso claro, só tem uma forma da gente ter isso. É o quê? Papel e caneta. É você ter controle, é você controlar, independente do tamanho que seja a sua operação. Você pode ter 20, mas às vezes os 20 bois, ou 20 vacas, ou 20 novilhas, é o dinheiro da sua vida. Às vezes o outro que tem 10 mil, aquilo ali é o dinheiro da vida dele. E independentemente da representação que isso seja, né, que isso tenha para você, que isso tenha no seu negócio, é péssimo perder dinheiro. Tenho certeza que ninguém gosta de perder dinheiro. Tenho certeza também que ninguém gosta de ficar simplesmente com esse nível de ansiedade, com essa angústia, tentando adivinhar o futuro, né? Procurando aí resposta de cartas, procurando aí resposta de bola de cristal, porque infelizmente a gente não vai conseguir controlar preço de venda, ok? Então, inclusive, eu convido vocês, né, a conhecer o nosso plano de voo da Nova Pecuária. A gente tem hoje materiais que ajudam a gente justamente a colocar tudo isso daqui no papel. Você pode colocar em planilha, você pode colocar em software, você pode colocar isso num caderno, não importa a forma que você vá fazer, o importante é que você faça. Fiz até uma reunião esses dias com uma consultoria online, com um cliente, e a gente justamente fizemos isso. E ele fez da forma que ele entende. E isso que é o mais importante. Você tem que fazer de uma forma que você entenda aquilo que vai te dar subsídio, você olhar aquilo rápido, entender rápido, tomar as decisões rápidas, já que a gente está no mercado muito volátil, que hoje você dorme de um jeito e amanhã você acorda de um jeito totalmente diferente. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê o seu like, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, com outros amigos, com outros colegas. Me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.